Oi, turma! Hoje falaremos de geografia. No livro de geografia de vocês, da página 40, Amazônica, que é a principal de todas, né? Que é do Brasil e do mundo. Tocantins, Araguai. Temos a São Francisco, que é aqui do nosso Nordeste, né? Que distribui água para o nosso Nordeste. Temos a nossa bacia hidrográfica. Vamos ver o conceito. Os conceitos. Rede hidrográfica são todos os rios e afluentes contidos num determinado território. Então, rede hidrográfica. Bacia hidrográfica é a área drenada por um rio e seus afluentes, né? Como temos a bacia do Amazônia, é isso? Ele é uma área drenada, como se fosse pega todos os rios e joga só para um lugar. Um rio e seus afluentes. Afluentes é quando abre, né? De um rio só, ele faz a desembocadura. E hidrografia é a ciência que estuda todos os recursos hídricos que compõem o planeta Terra. Hídrico vem de água. Hidrografia é o que estuda, né? Hidro vem de água, grafia é escrita, então, da água. É uma ciência que estuda todos os recursos hídricos que compõem o planeta Terra. Os lagos, rios, oceanos, mares, tudo isso aí é estudado pela hidrografia. É o que vamos estudar nesse assunto. Hidrografia do Brasil. É a ciência que estuda a água, né? De todos os aspectos. Oceano. O que seria oceano? Oceano é uma vasta extensão de água salgada que cobre 75% do globo terrestre. Cada uma das divisões dessa extensão, o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, o Oceano Índico, o Oceano Glacial Ártico e o Antártico. Sabemos que no Brasil, o rio é o oceano que banha o nosso Brasil, é o Atlântico, certo? É o que banha o nosso Brasil. Litoral. Litoral é a extensão de território ao longo da costa das bordas do mar. O litoral é bastante montanhoso, se refere às bordas do mar ou litorâneo. Tudo isso significa litoral, certo? Então, é a área, uma extensão de território ao longo da costa litorânea, né? Onde tem um mar. Rio, curso de água natural que deságua noutro, ou no mar, ou no lago. Os rios correm para o mar. Então, todo rio, ele corre para o mar. São correntes naturais de água doce que tomam a direção do mar, de um outro rio ou de um lago, certo? Aqui temos o rio, tá vendo? No rio aqui são as partes do rio. Temos a nascente, onde nasce o rio. Os afluentes e subafluentes é por onde o rio tem a drenagem. O leito, que é o percurso por onde as águas do rio passam. Temos a foz, que é onde ele vai desaguar, né? Onde vai despejar suas águas. E aqui nessa imagem está faltando margem. Margem são as terras laterais que estão banhadas pelo rio. As partes do rio são essas. Nascente é onde nasce. Temos o afluente e o subafluente, que é onde despeja suas águas em outro rio principal. Temos o leito, que é o percurso por onde as águas do rio passam. E foz, onde vai ser despejado, que é no mar. Assim, todo rio corre para o mar. Tipos de rios. Da mesma forma como as bacias, também os cursos d'água
podem individualmente ser objeto de classificação. De acordo com o período de tempo durante o qual o fluxo ocorre, distingue-se os seguintes tipos de rios: perene, que há fluxo o ano todo, pelo menos 90% do ano em canal bem definido. É o que nós temos aqui no Brasil. Muitos rios perenes, eles não secam. Temos os rios da Amazônia, né? Podemos perceber que ele é um rio maior, é o que tem toda a navegação, a energia, todas as bacias lá no rio da Amazônia. E ele é perene, ele não seca. Aqui podemos abrir aspas no Nordeste. Por causa da seca, então ele torna-se temporário ou intermitente. De modo geral, só há fluxo durante a estação chuvosa, que é os 50% do período ou menos. E aqui está dizendo sobre outro tipo, que é o efêmero. Só há fluxo durante chuvas ou períodos chuvosos. Os canais não são bem definidos, então isso a gente nem comenta, né? Que é uma vez ou outra. Mas o forte aqui do Brasil é por ele ser perene, que não seca na maioria dos casos, com exceção do Nordeste, que são os rios intermitentes ou temporários, né? Apenas o Rio São Francisco, aqui no Nordeste, que ele é perene, ele não seca, por isso que ele é tão importante aqui no Nordeste. Temos aqui bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, ou bacia de drenagem de um curso d'água, é a área onde, devido ao relevo e geografia, a água da chuva escorre para um rio principal e seus afluentes. Voltamos sempre ao ciclo da água, que nós conhecemos. Temos os oceanos, lagos e rios, que vai ter a evaporação, o sol vai esquentar as nuvens, vai ter a condensação aqui das nuvens, também na transpiração da planta, também tem processo, tá vendo? Toda a água ela sobe para as nuvens. Neve e gelo, né? O que degela, como nós não temos aqui, então fica só sendo oceanos, lagos e rios. Então ela pesa e chove, então volta para o mar, para poder molhar as plantas, para voltar para o rio, para o oceano. E temos que vamos falar também dos lençóis freáticos, que a infiltração de toda a água forma um lençol freático, uma água por debaixo da terra. Temos aqui as nossas bacias, né? A amazônica, que é a principal e a maior. Bacia do Araguai, tá vendo? Aqui, ó, bacia do Paraguai, do Paraná e do Uruguai. Essa aqui é bem importante, pois forma a bacia da Prata, certo? Temos aqui o nosso São Francisco, que é no Nordeste, que ele leva água para todo o Nordeste. Bacia do Tocantins também, ó. Ele é muito importante. Chama Tocantins Araguaia. São as nossas bacias. Muito importante para tudo. O rio, a água é muito importante em todos os fatores. Navegação, energia. Nós temos tanta água e muitas hidrelétricas também. É o que faz o quê? A energia. É onde gera energia. Lagos e represas. Os lagos são usados para pesca, recreação, água para beber e beleza cênica, né? O cenário fica muito bonito com os lagos. Os grandes lagos tiveram um papel importante na história, economia e cultura de muitos países. Aqui no Brasil, temos 2 principais lagos que ficam lá no Rio, lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul tem 2 lagos, que na maioria das vezes aqui no Brasil tem-se rios, mas lá tem 2 lagos principais no Rio Grande do Sul, que é a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim. O estudo das propriedades físicas e biológicas dos lagos auxilia o controle da poluição. Diferentes morfologias lacustres, que é dos lagos,
originam diferentes níveis de produtividade e de retenção e circulação da água. Onde tem um lago, é mais fácil se plantar, né? Por exemplo, o que acontece com as toxinas e nutrientes nos lagos depende em parte da circulação da água, que é função das características físicas do lago. Pois, às vezes, como a água está parada, muitas vezes, no fundo do lago, tem muita coisa a ser estudada, certo? Ela é uma coisa muito importante, uma parte muito importante da hidrografia. São acumulações de água de grande ou pequena profundidade em depressões. Podemos citar lagos naturais, é o que forma, né, da própria natureza, e temos os lagos artificiais, que é quando o homem forma. Aqui temos o que? A represa, né, que é tipo um lago. Na barragem Sobradinho, a nossa barragem aqui, também é um tipo de lago, né? Só que é artificial, foi construída, né? Que podemos chamar de quê? De açude também, que é destinada a represar a água dos rios, das levadas ou da própria chuva para ser utilizada na agricultura, na indústria e no abastecimento de povoações. Falaremos também sobre o lençol freático, que é o que eu disse lá na frente. Diz respeito a camadas aquíferas subterrâneas, no caso são águas que ficam represadas no fundo das terras, né, no subsolo. Lençol freático, lençol de água situado no interior do solo que alimenta as fontes, né? É o que nós devemos preservar muito, evitar poluição, pois tudo se infiltra na terra e vai para o lençol freático. Temos aqui o lençol freático, né? Temos a chuva, no caso do ciclo da chuva, como foi comentado, na precipitação. Tem a rocha permeável, que é onde passa, permeável, passa a água. Lençol freático, que são essas águas que ficam entre a terra e, tá vendo? Fica no meio da rocha impermeável, que é a pedra mesmo, maciça, com a terra, que é a rocha permeável. E tem um aquífero, né, que vai formando esse aquífero, esse lençol freático, que é um lugar muito fundo, é um poço, que precisando, faltando água, pode-se abrir um poço artesiano, certo? São formados pela água que entra pelo solo e passa por várias de suas camadas, até formar um reservatório de água no subsolo. As várias camadas do solo, pelas quais a água passa a filtram. Dessa forma, a água dos lençóis freáticos é considerada potável. Tá vendo? É bom para o consumo. Devemos evitar poluição. E temos aqui a importância dos rios, que é o fornecimento de água potável, que é a água que nós bebemos, produção de energia, principalmente aqui no Brasil, que como ele é rico em rios e muito volumoso, então tem muitas hidrelétricas. Vias de acesso, transporte, principalmente em Manaus, na parte norte, que lá a maioria do transporte é pelos rios. Produção de alimentos, que a água é para o agronegócio, exploração mineral, turismo ecológico, porque pela sua beleza, muitos rios, lagos, muitas coisas bonitas para se ver. O equilíbrio do ciclo hidrológico, no caso o ciclo da água, né? Tem que ter esse ciclo, por isso que devemos evitar a poluição. Tá certo, turma? Então, vocês irão fazer as atividades da página 43 e 44 do livro de Geografia. E saiba que você significa muito para mim, viu? Eu quero todos fazendo atividade, mandando para mim, porque eu estou avaliando cada um com muito carinho e muita saudade no coração, viu? Hoje tivemos aula de Geografia da página 40, 41, 42 e vocês irão fazer atividade da página 43 e 44. Beijinhos, turma. Saudades.